Olá, Rayane. Olá, irmão Cícero. Boa tarde. Boa tarde, irmã Leonês. Boa tarde, irmão Henrique. Irmã Ana. Boa tarde. Vamos entrando. Boa tarde, irmão Adriano. Irmã Rose. João Carlos. Boa tarde, meus irmãos. Estão chegando aí. Boa tarde, Regilane. Shelda. Irmã Elda. Olá, Ítalo. Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos que estão chegando. Já convido vocês para abrirem lá em Gálatas. Paz, meu irmão. Gálatas, capítulo 6. Olá, Jefferson. Boa tarde. Olá, irmã Imaculada. Boa tarde. Boa tarde, Juliel. Abel, boa tarde. Então, meus irmãos, vamos abrir em Gálatas capítulo 6. Boa tarde, Dinara. Hoje a gente vai encerrar a nossa exposição na Carta dos Gálatas. Boa tarde, Adelaide, Blésia. Boa tarde a todos que estão chegando. Irmão Fábio, boa tarde, meu irmão. Gálatas, capítulo 6. Hoje a gente vai ver os versos de 11 a 18. Tá? Boa tarde, irmã Regina. Vamos lá. Gálatas 6, versos hoje de 11 a 18. E aí nós vamos encerrar a nossa exposição na carta aos Gálatas, né? Passamos aí um bom tempo estudando essa carta. E hoje vamos chegar ao fim dela. Como de costume, eu vou ler apenas o primeiro versículo agora. Deixe sua Bíblia aberta. Olá, Pedrão, boa tarde. Deixe sua Bíblia aberta e a gente vai vendo o restante do texto à medida que a gente for fazendo a exposição, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 6, verso 11. Nós vamos ler esse verso agora e deixe sua Bíblia aberta e nós veremos o restante até o verso 18 hoje, tá? Diz assim a palavra de Deus. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Até aqui no momento, vamos orar. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. Que a Tua palavra possa produzir essa tarde, essa noite, edificação nas nossas vidas. Tua palavra, ela possa, Senhor Deus, nos direcionar para mais perto de Ti. Ela possa preencher a nossa mente, o nosso coração, com o conteúdo certo que o Senhor quer que nós tenhamos. E assim possamos estar mais perto de Ti, mais parecidos com Jesus, vivendo vidas que trazem glória ao Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, meus irmãos que estão por aí, né? Chegou aí o Adler também, a Daiane, meu filho. Então, quero começar essa exposição perguntando o seguinte: o que realmente importa para você? O que realmente importa? O que realmente tem valor? O que realmente é importante para você na sua vida? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, se você ainda não se questionou sobre isso, faça outras perguntas do tipo: pelo que eu estou disposto a sacrificar tempo, a sacrificar as minhas energias, a minha força, o meu dinheiro, o meu conforto? Por que coisas eu estou disposto a fazer isso? Ou por que pessoas eu estou disposto a fazer isso? A resposta vai te dizer exatamente o que realmente é importante na sua vida, ok? Então, você quer saber o que importa para você, faça esses questionamentos. É por coisas simplesmente materiais, por coisas desse mundo, simplesmente que você está disposto a sacrificar tempo, dinheiro, energia? Você está disposto a fazer grandes sacrifícios para ter mais conforto? Ou para que a sua carreira vá bem? Ou para alcançar algum tipo de fama, de prestígio diante das pessoas? Então, pelo que é que você tem sacrificado? Você tem corrido tanto, trabalhado tanto, lutado tanto, para quê? Para obter o quê?
É para obter estas coisas? Obter prazeres? É porque eu quero ter a vida que eu sonhei? É só por coisas desse mundo? Por coisas daqui? Paulo ele tem uma visão bem diferente do que realmente importa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que realmente importa. E aqui a gente vai começar no verso 11. Eu penso que Paulo ele vai estabelecer para a gente aqui um contraste de interesses entre os interesses dele e os interesses de outro grupo que a gente vai ver aqui, tá? Então o verso 11 a gente já leu, diz: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, tá? Então Paulo vai estabelecer a sua motivação, os seus interesses, e logo em seguida nós vamos ver, ele vai falar sobre a motivação, os interesses dos judaizantes, né? A gente já tem falado, já tem explicado quem são esses judaizantes. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que queriam continuar com as práticas judaicas, e queria que os gentios, que nunca tinham sido judeus nem nada, que eles também se agarrassem a essas práticas para a salvação deles, como circuncisão, como a dieta, né? Alguns tipos de alimento, pode comer, não pode comer, o calendário, tem que guardar o sábado, algumas festas judaicas. Então esses eram os judaizantes. Cristo Jesus não era suficiente para a salvação, mas Cristo mais essas coisas do judaísmo. Era basicamente isso que eles pregavam. E Paulo aqui, ele já começa estabelecendo que ele não tem, o interesse dele não é impressionar ninguém, não é uma tentativa de chamar atenção para ele mesmo. Ele não se preocupava em se parecer com uma pessoa de prestígio, com alguém que veste belas roupas, usa adereços para chamar atenção. Ele sabia que não tinha sido nada disso, não tinha sido a aparência dele que tinha levado os irmãos da Galácia à fé em Jesus Cristo. Então, ele estava muito convicto acerca disso. É provável aqui que quando ele fala, olha só, irmãos, com que grandes letras eu estou escrevendo para vocês, é provável que ele esteja se referindo a um problema de visão que ele tinha. Um problema de visão que afetava muito a aparência dele. Deixava ele com a aparência meio assim desprezível. Sabe aquelas doenças que algumas pessoas têm, que a gente olha assim e fica meio, né? Então a gente não sabe muito bem qual era essa doença. Alguns suspeitam que era malária, que era outra coisa. Mas o fato é que Paulo ele diz em Gálatas capítulo 4, versos de 13 a 15, ele diz o seguinte: como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, note aí esse detalhe, né? Paulo falando sobre a enfermidade, falando sobre os próprios olhos, e aqui ele falando sobre, olha o tamanho das letras que eu estou escrevendo para vocês. Então, alguns comentaristas suspeitam que Paulo está se referindo a essa enfermidade que ele ainda tinha, que ele desenvolveu enquanto estava com aqueles irmãos, que poderia ter sido um motivo para que eles não se aproximassem dele, mas que apesar dessa doença, Deus usou aquela doença para que ele fosse para a Galácia, para que ele ficasse mais tempo ali, para que ele pregasse o evangelho, para que aqueles irmãos fossem salvos. Então, Paulo já começa dizendo que a sua aparência, o que os homens pensam dele, o que os homens acham, se os homens vão achá-lo alguém impressionante ou não, isso para ele não importava, ele não estava buscando isso, porque Deus o usava mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando tudo parecia que não ia servir para nada, para alcançar ninguém, Deus o usava para alcançar pessoas para a glória dele, e tinha usado ele inclusive numa situação assim na própria Galácia. Os irmãos sabiam muito bem disso. Então Paulo não está preocupado com a eloquência, com a aparência, mas ele confia sempre no poder de Deus. Agora, pode ser também, por outro lado, uma outra alternativa, quando ele fala dessas grandes letras, olhem com que grandes letras eu esteja escrevendo, estou escrevendo para vocês, talvez Paulo estivesse falando de uma técnica semelhante à que a gente usa hoje no computador. Às vezes, quando você quer escrever no computador como se você estivesse gritando, né? Botando muita ênfase, aí o que você escreve? Você escreve em caps lock, né? Você escreve em letras grandes, para chamar atenção, para mostrar que você está chamando atenção. Naquela cultura também existem alguns escritos judaicos, alguns escritos da época,
que usam uma ferramenta semelhante, escrevem com letras grandes para dizer, olha, isso aqui que eu vou falar é algo muito importante. Então talvez Paulo estivesse fazendo isso também, como se ele estivesse dizendo, prestem muita atenção no que eu vou dizer. E aí, aqui ele já vai entrar na motivação desses judaizantes, que ele considera como falsos mestres que estavam ali desviando os irmãos na igreja. Então, próximo versículo aí, verso 12 e verso 13, ele entra no assunto qual era a motivação desses homens. Dá uma olhadinha comigo aí. Ele diz, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então, vamos olhar algumas coisas que Paulo estabelece aqui. Primeiro, nota que a intenção deles era causar boa impressão. Eles queriam causar essa boa impressão exteriormente, com atitudes exteriores, tá? Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer também eles estão apenas interessados em usar vocês, usar a igreja para os seus próprios benefícios pessoais. Ele diz mais adiante aí no verso 13, né? Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Querem usar a circuncisão de vocês para trazer glória pessoal para eles. É isso que eles estão tentando fazer. Então, Paulo está denunciando esses falsos mestres. Querem chamar a atenção para si, querem ser elogiados, querem ser aplaudidos, querem ser admirados, querem ser prestigiados. Eles querem criar uma espécie de fã-clube pessoal. E eles estão aqui fazendo discípulos deles mesmos. Eles querem criar discípulos de si mesmos e não discípulos de Jesus. Eles querem apenas usar a igreja para benefícios pessoais. Então, é como se eles quisessem, dentro da comunidade judaica, receber os seguintes elogios, por exemplo. As pessoas olhassem para eles, os judeus lá da sinagoga, os seus amigos, companheiros, gente com quem eles conviveram a vida toda, gente diante de quem eles receberam algum tipo de prestígio, que esse prestígio agora estava ameaçado por causa do cristianismo. É como se eles quisessem que essas pessoas olhassem para eles e dissessem assim, olhem como aqueles nossos irmãos judeus são fiéis à nossa religião, à nossa tradição. Olhem quantos gentios eles estão circuncidando, estão trazendo para a nossa fé. E o interessante, irmãos, algo que a gente já pode extrair daqui, é que falsos mestres, eles querem pessoas que concordem com eles o tempo todo. Eles querem pessoas que façam a vontade deles o tempo todo. Eles querem pessoas que estejam ali o tempo todo servindo a eles e não a Jesus. Pessoas que os estejam elogiando, pessoas que estejam defendendo eles o tempo todo, não importa as coisas erradas e absurdas que eles façam. E se eles não tiverem as pessoas o tempo todo ali dando apoio a eles, concordando 100% com eles, eles vão se voltar contra essas pessoas, eles vão descartar essas pessoas, vão encarar essas pessoas como inimigas. Então, eu já experimentei algo semelhante a isso, né? Você chegar para uma pessoa que ocupa uma posição de liderança dentro da igreja, e você chegar ali cheio de boa intenção, com desejo ali de exortar aquela pessoa em amor, mostrar, olha irmão, eu acho que você não está indo pelo caminho certo, eu acho que não é bem esse caminho, e a pessoa tomar aquilo como se fosse uma ofensa pessoal, ao invés de agradecer porque você está indo pessoalmente, ao invés de agradecer porque você está tentando fazer ela enxergar aquilo, não, ela começa a lhe atacar, ela começa a distorcer os fatos para usar contra você. É isso que falsos mestres fazem. Eles só querem o tempo todo sucesso diante dos homens, se sentir superior aos homens, e eles vão usar as pessoas ao seu redor para isso, com esse objetivo. Quão diferente isso é, irmãos, daqueles que de fato servem a Cristo, daqueles que de fato estão interessados em fazer a vontade de Jesus, dos mestres verdadeiros. Esses mestres verdadeiros, eles vão dizer o quê? Que eu diminua e Cristo cresça. Que eu diminua e o meu Senhor cresça. Eu quero
Se Deus me colocar em alguma posição de liderança, em alguma posição de destaque, em alguma posição onde eu seja visto pelos homens, eu quero que essa posição sirva apenas para uma coisa, para fazer Cristo ainda mais conhecido. As pessoas olhem e vejam não a mim, não o pregador, mas o Deus do pregador, a grandiosidade do Deus do pregador. Disse uma história certa vez que durante o tempo do ministério de Spurgeon, Charles Spurgeon, as pessoas viajavam para a Inglaterra para ouvi-lo pregar. E na verdade, havia um outro pregador nos seus dias que também era muito famoso. E então, certa vez, veio um grupo muito grande de pessoas ouvir aquele pregador, e aí ele foi informado que tinha ali um grupo muito grande para ouvi-lo. Então ele se preparou, ele preparou a sua mensagem, ele tentou deixá-la o mais eloquente possível, para que as pessoas saíssem dali com uma grande impressão. E quando as pessoas saíram dali, elas saíram de fato falando: nossa, que pregador fenomenal, que grande pregador. E depois aquelas pessoas foram ouvir Spurgeon. E quando chegaram lá, depois da pregação de Spurgeon, aquelas pessoas saíram também impactadas, mas elas saíram comentando assim: que grande Deus, que grande Cristo, que grande salvação. Então é isso que um pregador verdadeiro, genuíno do Evangelho, ele almeja, que as pessoas não vejam a ele, mas vejam o Deus dele, que ele seja instrumento não para a glória própria, mas para a glória de Cristo. E qualquer posição de destaque que ele possa obter, seja para fazer o seu Senhor ainda mais conhecido, ainda mais adorado, ainda mais seguido, seja para ver mais pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então, essa é uma atitude completamente diferente desses falsos mestres aqui. Agora, um segundo motivo pelo qual ele estava aqui tentando a persuadir os crentes da Galácia, era para fugir do sacrifício pessoal que seguir a Cristo envolve. Era para fugir, irmãos, do custo de seguir a Jesus, do custo da cruz. Olha aí como ele diz, tentando obrigá-los, deixa eu olhar aqui o versículo 12 ainda, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o motivo. Olha aqui o que eles estavam buscando através dessa pregação deles da lei da circuncisão. Eles queriam fugir do custo de seguir Jesus para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Jesus. É isso que eles estavam buscando. Na verdade, naquela cultura, naquele período, um judeu se relacionar com um gentil, com quem que não era judeu, isso era um escândalo. Um escândalo. O judeu não podia comer junto com o gentil. O judeu não podia entrar na casa do gentil. Ele não podia ter comunhão com o gentil. Por quê? Porque aquilo seria encarado como se ele estivesse agora se tornando impuro, porque ele está se associando com as práticas gentílicas. Talvez ele tivesse comido na casa de um gentil uma comida que tinha sido sacrificada a ídolos. Talvez ele tivesse tido contato com um gentil que tocou em animais impuros, e dessa forma ele ficaria impuro também. Só que aqui na igreja da Galácia, os crentes eles tinham vindo do contexto gentílico. E agora, como é que esses judeus que estavam lá na igreja, tendo comunhão, convivendo, fazendo a ceia, junto com os gentios, eles iam se explicar diante da comunidade judaica deles? Então o que acontece é que eles poderiam ser tratados agora pelos seus companheiros judeus, seus amigos judeus, seus próprios familiares, parentes, como impuros, como hereges, pessoas que não estavam mantendo a tradição do judaísmo. Eles poderiam perder o seu prestígio e o seu status. Olha, não vá se associar com aquela pessoa não, porque ela anda com os impuros, ela está no meio dos impuros. Eles poderiam, irmãos, até mesmo ser tratados, ser alvos de violência. A comunidade, o movimento dos zelotes lá dentro do judaísmo, era um movimento que muitas vezes agia com extrema violência diante de atitudes assim, de ações assim. Eles podiam ser punidos, eles podiam perder os seus bens. Quando a gente chega no livro de Hebreus, a gente vê que alguns irmãos lá tinham perdido seus bens, tinham perdido casas e coisas assim por causa da fé em Cristo. E muitos deles eram judeus, Então esses irmãos aqui, quer dizer, esses judaizantes aqui, eles estavam temendo estas coisas.
Eles podiam entrar em algum tipo de dificuldade comercial, pessoas não querem mais comprar deles se eles tivessem comércio, ou não querem mais vender para eles porque não querem ser vistos ao lado deles, né? Se associando com eles. Então, seguir a Cristo implicava em possibilidade de você perder muitas coisas, sofrer muitas coisas. E eles não queriam nada disso. Então é por isso que eles queriam circuncidar os Gálatas. É por isso que eles queriam dar essa impressão de que eles ainda eram judeus legítimos, respeitáveis. De mostrar, olha, não, a gente está andando lá com eles, mas eles foram circuncidados, eles estão dentro da nossa fé. Eles estão dentro aqui das nossas tradições. Falsos mestres só querem saber do que eles podem ganhar com o Evangelho, ganhar com a igreja, ganhar com os irmãos. Eles não estão dispostos a perder nada. A não ser que perder alguma coisa vai significar ele ganhar mais depois. Sacrificar alguma coisa vai significar que ele vai poder ganhar mais depois. Então aí sim, eles fazem essa negociata. Mas eles não estão dispostos a levar o preço da cruz de Cristo, de sofrer por Jesus, de perder por Jesus sem ganhar nada em troca. Eles não estão dispostos a isso. Só que o convite de Jesus para nós é qual? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É caminhar para a morte. Qualquer um que visse alguém arrastando uma cruz no meio da multidão ali, com soldados atrás de si, sabia, essa pessoa está indo morrer. Essa pessoa está indo ser pregada, ser crucificada. Jesus nos chama a abandonar tudo se for necessário, para continuar andando com Ele. Ele diz, aquele que não é capaz de deixar a sua mãe por mim, o seu pai por mim, ou perder a própria vida por mim, esse não é digno de mim. É isso que Jesus ensina para nós. Esse é um caminho, o caminho da cruz, o caminho que os falsos mestres não estão dispostos a trilhar. Eles só querem saber dos benefícios. Jesus mesmo, irmãos, foi insultado. Jesus mesmo foi pregado numa cruz. E Ele prometeu para nós o quê? Se fizeram isso com o dono da casa, o que vocês acham que vão fazer com os servos? Aquilo que fizeram com Ele é a mesma coisa que vão fazer com aqueles que desejam servi-lo, que desejam andar com Ele. Agora tem uma terceira coisa importante aqui que Paulo esclarece para nós. É que esses judaizantes, eles eram hipócritas. Hipócritas. Dá uma olhadinha no texto aí. Ele diz assim, verso 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles querem obrigar vocês a cumprir a lei, mas eles mesmos não cumprem a lei. Eles são hipócritas, eles pregam a lei para vocês, eles são rigorosos com vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar cada detalhe da lei, mas eles mesmos não conseguem fazer isso. E os que tentam, dão jeitinho para fingir que estão cumprindo a lei, quando na verdade não estão. Jesus muitas vezes no seu ministério chamou a atenção para a hipocrisia dos fariseus. Todos nós estamos habituados. Quantas vezes Jesus os chamou de hipócritas? Por exemplo, há aquela ocasião em que os fariseus, estavam condenando os discípulos de Jesus porque era sábado e os discípulos estavam ali pegando comida. Então eles estavam dizendo, olha, vocês estão quebrando o sábado. Vocês estão quebrando o sábado porque vocês estão trabalhando no sábado, vocês estão procurando colher, comida no sábado. Os discípulos com fome. E eles diziam ali que eles estavam violando o sábado. Porém, Jesus mostra a hipocrisia deles dizendo o seguinte, quer dizer que no sábado não pode colher comida para comer, não? Só que se um animal de vocês cair num poço no sábado, vocês vão lá e vão fazer todo o esforço possível para retirar aquele animal de lá. Porque vocês não querem ter prejuízo, vocês são hipócritas, vocês pregam uma coisa e vocês não cumprem aquilo que vocês pregam. Agora, será que a hipocrisia simplesmente significa você não viver tudo aquilo que você prega? O hipócrita é alguém que não vive o que ele prega. Será que a nossa definição de hipocrisia ela podia parar aqui? Eu penso que não necessariamente. Por quê? Por exemplo, nós pregadores do Evangelho, nós pregamos uma mensagem que é muito maior do que a gente, irmãos. Nós pregamos uma mensagem que é muito maior do que nós.
A palavra de Deus nos ensina e a gente prega isso, que a gente tem que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Mas muitas vezes a nossa mente, o nosso entendimento não está cheio das coisas do Senhor como deveria. Às vezes o nosso coração não está ardendo pelas coisas do Senhor como deveria. Às vezes a gente está passando por momentos de deserto, por momentos de frieza espiritual, que a gente não deveria. Mas a gente está passando porque somos pecadores ainda. Ainda estamos no processo de transformação. Ainda não chegamos lá. Então a nossa mensagem ela é muito maior do que nós. Há muitas áreas da nossa vida que precisam ser conformadas a Jesus ainda, que precisam ser transformadas ainda. A palavra de Deus diz, sejam santos como eu sou santo, e a gente ainda não atingiu isso. E desse lado de cada eternidade, nós nunca vamos atingir isso. A gente prega, irmãos, uma mensagem de um homem perfeito que é Jesus. Mas nós não somos ainda como Jesus. Estamos sendo moldados com Jesus, com a semelhança de Jesus. Pouco a pouco, dia a dia, crescendo em semelhança de Jesus, mas ainda não chegamos lá. Então a nossa mensagem ela é muito maior do que nós. E porque nós não conseguimos viver plenamente cada detalhe dessa mensagem, nós somos hipócritas por causa disso? Somos hipócritas por isso? Eu penso que não, se nós estamos numa luta sincera para seguir a Cristo, para viver o que Cristo tem para nós, o que Cristo coloca para nós. Quando a gente prega, irmãos, nós estamos pregando para vocês, mas primeiramente nós estamos pregando para nós também. Os nossos ouvidos estão ouvindo a nossa mensagem, são os primeiros ouvidos a que a mensagem chega. Chega primeiro para nós. Quando estamos estudando a palavra de Deus para pregar para os irmãos, essa palavra primeiro confronta a nós. Confronta a nós. Então, para mim, uma definição mais apropriada da hipocrisia desses aqui, não é que eles pregavam uma mensagem, que eles não conseguiam viver plenamente essa mensagem. Mas para mim a hipocrisia deles era que eles pregavam a mensagem, concordavam com essa mensagem, não viviam essa mensagem e davam desculpas para continuar não vivendo essa mensagem. Essa é a grande hipocrisia deles. Eu penso que nós pregamos uma mensagem e às vezes nós somos confrontados com a realidade de que a gente não está vivendo completamente aquela mensagem. Só que se nós somos sinceros, se nós somos verdadeiros, genuínos, a gente vai se arrepender de não viver aquilo. A gente vai dobrar o nosso joelho diante do Senhor e vai clamar, Deus, muda a minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me dá graça para viver assim, para mudar isso. Me dá força para deixar esse pecado para trás e avançar contigo no caminho da santificação. E a nossa vida é assim. A cada dia um degrau até o dia em que estaremos com o Senhor. E naquele dia seremos glorificados e plenamente transformados. E o pecado já não mais existirá nas nossas vidas. Agora o hipócrita não. O hipócrita ele sabe que não está vivendo o que ele está pregando, mas ele fica dando desculpas, jeitinho para continuar vivendo o seu pecado. Ele cobra do outro que o outro não viva aquilo, mas ele mesmo vai dando jeitinho para continuar vivendo no pecado. É isso que os judaizantes faziam. Agora, Paulo estabeleceu aqui quais eram as motivações deles, quais eram as motivações desses falsos mestres. Porém, a partir do versículo 14, Paulo vai falar das suas próprias motivações. E aqui Paulo vai estabelecer o que realmente importa, o que realmente é importante para nós, o que deve estar no centro da nossa vida, pelo que a gente deve estar disposto a gastar tudo, a sacrificar tudo. É aqui que Paulo vai trabalhar isso. Então vamos dar uma olhadinha, versos 14 a 17 agora. Olha o que o texto diz. Quanto a mim, olha o contraste com os judaizantes, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Agora, pula o verso 16, dá uma olhada no verso 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai olhar o verso 16 e o verso 18, tá? Por enquanto vamos dar uma olhadinha nesses 3 versículos aqui. Versículo 14, 15 e 17. Paulo começa dizendo no versículo 14, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Jesus Cristo, cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nota, enquanto eles estavam buscando glória pessoal, benefícios pessoais, Paulo está dizendo: eu não busco glória para mim, eu não me glorio em mim mesmo, eu não tenho algo em mim mesmo que eu utilizo para colocar sobre as pessoas, a fim de que as pessoas me aplaudam, a fim de que as pessoas me reconheçam, a fim de que as pessoas me sigam. Não, eu só me glorio na cruz do Senhor Jesus. É ali que está a minha alegria, a minha satisfação, o meu deleite, a minha glória está na cruz. É isso que Paulo está pregando. Lembra da música que foi cantada hoje aqui? A Aline cantou? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia em lugar de uma cruz, né? O meu tesouro Jesus me dará. Então, irmãos, aqui Paulo está mostrando onde está a sua prioridade. Não é ele mesmo, é a cruz, é o Evangelho. Agora tem um detalhe que às vezes a gente perde. Para a gente, dentro de uma cultura cristã, de uma sociedade cristã, para a gente cruz é símbolo de alegria, símbolo de vitória, vitória contra o pecado, vitória contra a morte, vitória para a nossa salvação, né? Cruz para nós é um símbolo belíssimo, belíssimo. Porém, na cultura de Paulo não era. Na cultura de Paulo não era assim. Cruz era símbolo de vergonha, símbolo de desonra, símbolo de morte, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, símbolo de maldição. Alguém pregado numa cruz era alguém desprezível. Os piores pecadores, os piores criminosos é que seriam pregados em uma cruz. Um cidadão romano, por exemplo, jamais poderia ser pregado numa cruz, porque aquilo era desonroso. Desonroso. Um romano não pode, ok? Mas Paulo pregava um Messias, um rei, que tinha se tratado como criminoso, pregado numa cruz, seminu, pregado numa cruz. Isso era escandaloso, não só para a cultura dos pagãos ao seu redor, mas para a cultura judaica também. Como assim o nosso Salvador, Libertador, o nosso rei é um crucificado, um desonrado, um rejeitado? Então, para Paulo aqui, dizer que ele se orgulhava na cruz, era como dizer hoje em dia, por exemplo, eu me orgulho na cadeira elétrica. Então note como isso era uma mensagem escandalosa para os seus dias. Por que Paulo podia então se orgulhar na cruz, se orgulhar em algo assim? Por causa do significado da cruz. Não era na crucificação em si, mas na crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque essa crucificação tinha um significado importantíssimo para nós. E qual é essa mensagem? Qual é o significado da mensagem da cruz? Algumas coisas. Primeiro eu queria dizer que essa mensagem é a mensagem da Páscoa. Hoje os cristãos comemoram basicamente a Páscoa. A Páscoa. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima, né? Então, da onde é que vem isso? Vocês lembram do caso lá de Êxodo, onde a última praga, a morte dos primogênitos, os judeus, eles deveriam sacrificar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais. Então, quando o anjo da morte viesse para matar os primogênitos, aquelas casas marcadas com o sangue do cordeiro não seriam atacadas, não seriam feridas. O anjo passaria por cima. É daí que vem a ideia. O sangue do cordeiro, é o cordeiro pascal, faz com que a morte, o juízo, a punição passe por cima das casas que estão marcadas. O ponto é que Jesus, na última ceia, antes de ser sacrificado, ele redefiniu tudo isso. Ele mostrou que aquele cordeiro era um símbolo dele mesmo. Ele era o cordeiro pascal. O sangue que deveria ser passado agora não era mais o de um animal, era o sangue dele. O sangue dele deveria ser colocado sobre nós. E assim a ira de Deus passaria por sobre nós e nós não seríamos atingidos. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro pascal, o Senhor Jesus.
é a Páscoa. E é interessante que ele usa lá os pães asmos, né? Ele usa o vinho que era utilizado na festa da Páscoa, mas não tem a carne, não é mencionado a carne do cordeiro. Por quê? Porque ele era o cordeiro que ia ser sacrificado. Assim, agora, nós não precisamos de um dia específico para comemorar a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa todas as vezes em que nos reunimos com o povo de Deus para comer da carne do Cordeiro, beber do sangue do Cordeiro, o pão e o vinho, a ceia do Senhor. Ali nós estamos celebrando a morte do Senhor em nosso lugar, para que Deus passasse por sobre os nossos pecados, porque os nossos pecados eles foram esmagados, punidos em Jesus, no Filho dele, no Cordeiro que foi morto no nosso lugar. Então a Páscoa significa isso. E Cristo Jesus hoje, nesse domingo, foi o dia em que o Senhor ressuscitou como uma garantia de que o Pai havia aceitado esse sacrifício. Ele, Jesus, é a nossa Páscoa. A mensagem da cruz é a mensagem da Páscoa. Jesus puniu os nossos pecados o Pai puniu os nossos pecados em Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e faz com que a ira de Deus passe por sobre nós, porque essa ira atingiu o seu próprio Filho. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. É o centro da mensagem do Evangelho. É claro que quando Jesus ele chega pregando o Evangelho, ele chama o Evangelho do Reino, né? Evangelho é a boa notícia, e ele fala da boa notícia do Reino de Deus, de tudo aquilo que Deus faria no seu reino. O Rei chegou, Jesus chegou, e ele trouxe para nós já o início do seu reino, e a gente já começou a experimentar algumas bênçãos do seu reino. O reino ainda não está consumado, ele ainda vai voltar para estabelecer plenamente o seu reino, e há muitas bênçãos prometidas para nós do seu reino. O seu reino é um reino de justiça, plena justiça, um reino de paz, de harmonia, um reino de alegria, plena felicidade. Não vai ter mais choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, nem pranto. É um reino de abundância, não vai ter mais fome no seu reino. Esse é o reino, não vai ter mais guerra entre as nações. Esse é o reino que o Senhor promete. Então o Evangelho do Reino é a boa notícia de todas essas coisas que Deus vai fazer. Só que algumas delas ele já começou a fazer. Eu agora, porque creio em Cristo, eu já entro no reino. Eu me torno um cidadão do reino. Quando eu creio no centro da mensagem, qual é a maior de todas as boas notícias? Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E se eu confio nisso, se minha vida agora é dele, porque eu criei nele, ele me comprou e eu sou dele, eu entrei no reino. E todas essas promessas do reino são minhas agora por causa de Cristo. Então agora, eu como cidadão desse novo reino, já vivo à luz do que vai ser lá na frente. Se o reino é um reino de justiça, então eu já tento viver uma vida de justiça. Se um reino é um reino de amor, então eu já tento viver uma vida de amor agora, de sacrifício pelo outro. Se o reino é um reino de perdão, de reconciliação, eu busco o perdão, eu busco a reconciliação com os meus irmãos. Se o reino é um reino de generosidade, abundância, eu busco ser generoso com aqueles que estão ao meu redor. O Espírito de Deus veio para transformar a minha vida, me fazer esse cidadão do reino e mostrar agora esse fruto do Espírito na minha vida. Eu vivo agora à luz do reino, sou guiado pelo reino de Deus. Isso significa que as glórias desse mundo, elas não significam mais nada para mim. Elas não têm mais os mesmos atrativos que tinham antes. As ofertas desse mundo já não têm o mesmo valor. Olha o que ele diz. Por meio do qual, dessa cruz, do meu Cristo Jesus que foi crucificado, por meio dele, o mundo foi crucificado para mim. O mundo foi crucificado para mim. Ele perdeu o seu valor, porque eu fui arrancado do reino das trevas e colocado agora no novo reino, no novo mundo, o reino do Filho do seu amor. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Os apetites desse mundo, as coisas pelas quais as pessoas estão correndo aí, isso não é mais o principal para mim, porque esse mundo está passando. O que realmente importa é o que está adiante. O que ele prometeu para mim está adiante. O reino consumado,
O reino consumado. Eu vivo por isso e eu estou disposto a sacrificar tudo por isso. Porque eu estou andando para esse reino. Eu sou peregrino nesse mundo. Nesse mundo não tem nenhum lugar que seja de fato o meu verdadeiro lar, porque o meu verdadeiro lar está lá adiante para mim. É por isso que eu sigo. Os meus tesouros estão lá, amontoados lá, guardados lá para mim. É isso que o Senhor está nos chamando aqui, a entender como mais importante do que tudo. Eu estou passando por esse mundo, eu estou anunciando o reino que está chegando, eu estou anunciando como é que os pecadores entram nesse reino, é por meio de Jesus Cristo, morto na cruz no meu lugar. E eu já estou vivendo, mostrando para eles como é que é a nova vida do reino. E aqui entra o nosso segundo ponto importante. O que realmente importa para nós é o interior, é ser nova criação, é o que ele disse para nós aí. Dá uma olhadinha, verso 15: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Em alguns outros lugares nós vamos encontrar nova criatura, né? O que é essa nova criação, essa nova criatura? É esse novo cidadão do reino, que está sendo recriado por Deus, que na plenitude, na completude, na consumação do reino, ele vai ser plenamente transformado, ele vai entrar nessa nova criação, novos céus e nova terra, como nova criatura, completamente glorificado, transformado. O que importa então é essa obra interior que o Senhor está fazendo dentro de nós. Não importa essas questões meramente exteriores, ser circuncidado. A circuncisão, para Paulo, é coisa da velha aliança, já foi substituída por Cristo. Nós estamos agora na nova aliança. O que importa para Paulo não é também o não ser circuncidado, o ser incircunciso. E aqui ele está colocando isso como exemplo das questões que são importantes socialmente. Né? Por exemplo, não importa ser rico, não importa ser pobre, não importa ser homem, não importa ser mulher, não importa o cargo que você ocupe, não importa a cor que você tenha. Essas coisas são coisas que muitas vezes importam para esse mundo que está passando, mas para o novo mundo não importa. O que importa é ser nova criação, ser regenerado, transformado, nascido de novo. É perceber que a nova vida do novo reino pulsa dentro de nós. Ela está dentro de nós. Daqueles que vão habitar no novo céu e na nova terra, na nova criação. Por que o povo de Deus é diferente do mundo, das pessoas desse mundo? Por quê? Porque o povo de Deus é essa nova criação. Porque o povo de Deus é diferente dessa velha criação. Porque o povo de Deus já não está mais vivendo pelas propostas desse mundo de prazer, pelas propostas desse mundo de status, pelas propostas desse mundo. O povo de Deus está disposto a sacrificar essas coisas, porque tem algo que é mais valioso para eles. E o mundo olha para isso e o mundo não entende. Uma vez eu me lembro, trabalhava numa empresa imobiliária e estava indo para o seminário nessa época. E uma pessoa que trabalhava comigo estava me dando carona, e ela estava falando sobre seus planos, seu casamento, seus planos financeiros, planos disso, daquilo, outro. E eu dizia para ela: olha, para mim o que me importa é o Senhor, é fazer a vontade do Senhor, tendo o que comer, tendo o que me vestir, tendo um lugar para habitar com a minha família, eu estou contente, é o que Paulo diz, né? Então eu não estou correndo atrás dessas glórias, eu não estou correndo atrás dessas coisas. Para mim, eu quero viver para o Senhor até o último dia da minha vida. E as demais coisas ele vai acrescentando conforme ele entende que é melhor para mim. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que é pecado desfrutar de algumas dessas coisas. Não estou dizendo isso, pelo contrário. Você pode sim, às vezes Deus abençoa sim, Deus te dá sim que você desfrute dessas coisas. Mas elas não podem ser o mais importante, elas têm que ser usadas para o reino de Deus. Se elas forem usadas somente para o seu prazer pessoal, então você está olhando para essa criação aqui, e não para a nova criação. Então o povo de Deus está disposto a abrir mão do que o mundo está correndo como louco para agarrar. E é isso que faz do povo de Deus diferente.
Jesus, nosso Salvador, desprezou as coisas que esse mundo ambiciona. Ele, sendo o rei, deixou o seu trono, se fez um servo. Ele, sendo rico na sua glória, se fez pobre para habitar entre nós. Ele desprezou as glórias desse mundo, as riquezas desse mundo, para viver uma vida de sacrifício, de sofrimento por nós, por causa do seu reino. Por causa do seu reino. Agora, Paulo, ele vai trabalhar aqui no versículo 17 um ponto muito interessante. Ele falou: o que importa é ser nova criação, o que importa é o interior, o que importa é o reino, o que importa é o que a cruz traz para mim. É isso que importa. Mas se você quer ainda uma marca exterior, eu tenho uma marca para te dar. Paulo vai dizer isso no verso 17. Ele vai dizer assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Para você é tão importante a marca da circuncisão, a marca no corpo? Para você é isso que importa, uma marca exterior? Eu tenho uma marca exterior para te mostrar. E essa marca exterior são as marcas de Cristo que estão no meu corpo. A pergunta é: que marcas são essas? Aqui, irmãos, Paulo está falando das suas cicatrizes por causa de Jesus. Essas são as marcas, as suas cicatrizes. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: você quer ver como eu me identifiquei com Jesus e não com esse mundo? Com as coisas de Cristo e não com as coisas desse mundo? Como esse mundo morreu para mim e eu morri para esse mundo? Lembra que Jesus, o que foi que Jesus recebeu desse mundo? Chicotadas, açoites, espinhos cravados na sua cabeça, pancadas, desprezo, dor. Então olhem para o meu corpo, vejam as cicatrizes, os cortes nas minhas costas, os açoites que levei, vejam os maus tratos que sofri, vejam o que as noites em claro fizeram com o meu corpo, vejam as longas viagens, a fadiga no meu corpo, vejam o que os naufrágios produziram em mim, vejam as enfermidades dos lugares estranhos por onde eu passei. Olhem para essas marcas, olhem para as mãos rasgadas por confeccionar tendas para poder me sustentar e pregar o Evangelho. Olhem para essas marcas, essas são as marcas de Cristo em mim, as marcas da obra do Senhor, da cruz do Senhor, do sacrifício pelo Senhor, pelo reino de Deus e não por glória pessoal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês querem a marca exterior? Olhem para minhas cicatrizes, olhem para as minhas cicatrizes por causa de Cristo. Paulo estava seguindo os passos de Jesus. Não olhava para as recompensas, mas ele se desgastava, se entregava, sofria por Jesus, porque havia algo além, algo mais importante adiante. Ele tinha cicatrizes de amor, amor ao rei, amor ao reino, amor ao povo de Deus. Agora, irmãos, naquele dia, quando o Senhor vier, nós vamos estar diante dele. Há um dia em que todos nós vamos estar diante dele. A grande questão é que naquele dia nós vamos ver ali irmãos que foram dilacerados por causa do nosso Senhor, por causa da sua fé, por causa do seu amor. Nós vamos ver irmãos ali que foram explodidos por amor a Jesus, que foram rasgados, cortados ao meio por amor a Jesus. Nós vamos ver irmãos que foram decapitados, tiveram a sua cabeça arrancada por amor a Jesus, no serviço de Jesus, sacrificando tudo por Jesus. E o que é que nós vamos dizer? Quais as desculpas que nós vamos dar quando olharmos para a nossa vida e vermos que nós não tivemos coragem de sacrificar nada, uma hora do nosso descanso, nada por Jesus? O dinheiro foi sempre mais importante para mim. O meu conforto foi sempre mais importante para mim. A minha diversão, o meu lazer foi sempre mais importante para mim. Eu não sacrifiquei nada, enquanto os meus irmãos foram dilacerados por Cristo. Quão envergonhados nós vamos ficar? Quão envergonhados? Pela graça do Senhor, irmãos, naquele dia, se estivermos realmente com Cristo, nós vamos entrar, a despeito da nossa falta de boas obras.
Porque nós vamos entrar por causa da obra de Jesus naquela cruz, em nosso favor. Por causa do que Ele fez, não é por causa do que a gente fez. Mas quão envergonhados estaremos? Porque o Senhor tem galardões, tem recompensas para aqueles que se sacrificam por Ele. A Bíblia diz que naquele dia alguns entrarão lá como que pelo fogo. É como se as obras deles, quando apresentadas diante do Senhor, vão ser totalmente queimadas, não vai sobrar nada. Só vão entrar mesmo porque Jesus morreu no lugar deles e eles creram de verdade. A despeito de não terem vivido como deveriam para o Senhor. Será que você acha que você tem servido como deveria? Tem sacrificado bastante pelo Senhor? Entregado alguma coisa pelo Senhor? Você crê realmente que o reino de Deus é mais importante do que as coisas desse mundo? Que as coisas desse mundo estão passando e por isso eu tenho que me sacrificar pelo reino, pelas coisas que estão lá adiante para mim? Você crê mesmo? Mostra isso, mostra isso. Para você poder dizer, olha aqui as marcas, eu trago no meu corpo as marcas dos dias trabalhando pelo Senhor, as marcas das horas, as horas em busca do Senhor, a marca da rejeição por pregar o Senhor, por compartilhar o Senhor com os outros. Paulo então ele vai encerrar aqui com uma bênção. Esse é o seu desejo para a igreja. Embora que aqui no meio dessa bênção haja também uma exortação. Ele diz no verso 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Então ele deseja paz, ele deseja harmonia, ele deseja plena comunhão com o Senhor. É isso que ele deseja. Misericórdia, que nós não sejamos tratados como os nossos pecados merecem, mas tratados pela graça do Senhor, por aquilo que Cristo conquistou para nós. Agora, ele diz que isso é sobre todos os que andam conforme essa regra. Essa regra é para aqueles que vivem à luz da nova criação, como nova criatura em Cristo Jesus. Então, há uma exortação aqui. E aí, você está vivendo assim? Você está vivendo à luz disso? Você está vivendo por isso? Essa é a exortação de Paulo aqui. E aí ele diz, e também sobre o Israel de Deus. Há uma disputa aqui teológica se esse Israel de Deus seria uma referência ao Israel étnico ou seria uma interpretação mais espiritualizada da igreja, né? O povo de Deus de maneira geral como o Israel de Deus. Eu não vou gastar muito tempo aqui tratando dessa disputa, eu vou deixar isso para um outro momento porque nós não temos muito tempo para isso, tá? Seria uma grande disputa que no final das contas não traria grandes resultados para nós hoje aqui. Mas ele chega no verso 18 dizendo: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. O ponto de Paulo, no finalzinho do verso 16, é que o que vai contar para Deus, no final das contas, é você estar com Ele, vivendo para Ele, andando com Ele. E o seu desejo é que essa graça do Senhor Jesus, verso 18, ela esteja trabalhando no interior de vocês. O favor imerecido do Senhor continue trabalhando dentro de vocês, fazendo vocês mais parecidos com Jesus, conformando vocês a essa nova criação que o Senhor está fazendo em vocês, para que vocês expressem cada vez mais na sua vida a vida do reino de Deus para o qual nós fomos comprados. É isso aqui que Paulo deseja para a igreja, é isso que importa, essa nova vida semelhante a Jesus, a cada dia mais parecido com Jesus, e esse é o meu desejo também. O meu desejo para a igreja é esse, que a graça do Senhor continue trabalhando no interior de vocês, fazendo vocês mais parecidos com Jesus, para que vocês possam enxergar o que realmente importa, viver pelo que realmente importa, sacrificar pelo que realmente importa, tendo a fé, a certeza de que Deus tem preparado para nós, lá adiante, tudo aquilo que nós precisamos. Que a graça do Senhor ela seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Nos faz enxergar com clareza o que realmente importa. Que Deus, nós não apenas possamos perceber isso com a nossa mente, saber, realmente Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus,
a vida que Deus quer para nós. É isso que realmente importa, eu entendo isso. Mas que isso possa descer para o nosso coração e a gente possa viver isso, possa mostrar isso nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na relação com o Senhor, buscando o Senhor, tendo desejo pelo Senhor, no nosso serviço aos nossos irmãos, buscando compartilhar a tua palavra, buscando pescar homens, mostrar para os homens como eles estão perdidos e precisam de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No nosso relacionamento com os nossos irmãos, buscando perdão, buscando reconciliação, na nossa vida de generosidade, buscando compartilhar as coisas que o Senhor tem deixado nas nossas vidas, compartilhar com aqueles que precisam também. Faz essa grande obra em nós, ó Deus. Só Tu pode fazer essa obra em nós, a fim de que a gente possa viver realmente pelo que importa. Esse é o meu desejo, que a Tua graça transborde na Tua igreja, transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Então, meus irmãos, terminamos aqui a nossa carta aos Gálatas, né? E ainda estou orando para que Deus me mostre o que eu vou pregar, mas logo vamos iniciar um novo livro. E estou com saudade dos irmãos, né? É bom esse tempo aqui de live para poder pelo menos ver aqui, né, a foto de vocês, poder interagir um pouco, ver vocês aqui comentando, né, falando alguma coisa na live. Muito bom estar com vocês, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que a gente continue realmente olhando para o que importa e buscando viver para o Senhor. E que logo a gente possa estar junto de novo, né? Junto de novo, servindo, adorando ao Senhor, juntos como sua igreja, como seu povo. Eu quero começar a construção da nossa igreja esse ano ainda, né? Então que Deus arranque logo esse corona aí do nosso meio e a gente possa aí arregaçar as mangas para servir o Senhor, construir lá o nosso prédio para adorarmos o Senhor, tá? Então é isso, quero deixar um desafio para vocês, quando a gente encerrar agora essa live, que vocês possam tirar um tempo aí de oração com a família, se vocês quiserem ainda cantar mais alguns louvores, mas enfim, tire um tempo aí só seu com Deus, seu com seus familiares e Deus, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, um abraço e que logo a gente esteja junto de novo presencialmente. Abração, meus irmãos. Abração. Amém. Amém.